Teve uma pergunta que a minha terapeuta me fez uma vez que mudou toda a minha vida. Algumas, né? Várias, na verdade. Desde que eu comecei a fazer terapia, a vida começou a ter uma matiz um pouco mais otimista, colorida. As coisas começaram a ficar finalmente suportáveis para que eu pudesse visualizar algo muito melhor. Eu estava contando para ela sobre uma crise recorrente que eu tinha de saúde. Algumas pessoas mais íntimas já me ouviram falar sobre isso. Era uma coisa bem recorrente mesmo na adolescência, na infância, na adolescência. E na idade ali da jovem adulta, que hoje em dia eu já tô com meus 28, meus respeitáveis 28. Bom, tava falando com ela sobre essas crises e ela me fazia algumas perguntas, né? Pra gente tentar entender o que podia estar acontecendo. Eu explicava para ela que essa crise era na garganta. Eu atribuía a essa doença que eu tenho desde nascença, que se chama epidermólise bulhosa. É uma doença rara, é genética, não tem cura. E por um momento da minha vida eu passei muito apegada com ela, assim, Por ser uma doença rara, é uma coisa muito solitária, por mais que eu tente explicar como que ela atua, né? Como que ela funciona, é muito difícil, porque até para quem tem é muito cheio de nuances e mistérios e que você ao longo da vida você vai descobrindo, na verdade, né? E você não consegue parar de se surpreender com as possibilidades que o seu corpo tem de te machucar. E isso é muito desesperador. Então eu tinha muito medo dessas crises. Era um dos grandes motivos pelo qual eu comecei a ir na terapia, inclusive. Por ser na garganta, né? Já referia aí a alguma coisa em relação a coisas não ditas, coisas guardadas, né? Que não conseguiram sair de uma forma saudável e ocupavam um lugar ali importante, né? Provavelmente eu não sabia disso, ou pelo menos não sabia com a profundidade que deveria. Por isso pedi ajuda, por isso fui para terapia. Em determinado momento ela me perguntou o que eu sentia antes de uma crise. Eu falava, eu sinto que a minha garganta fecha, eu sinto que eu começo a sentir um desespero, Aí ela falou assim, não, o que você sente antes de acontecer? Eu falei, é isso, eu sinto isso. Eu não conseguia entender o que ela estava me perguntando naquele momento. Para mim não existia o antes, para mim só existia o durante e o depois. Aquela pergunta, enfim, ficou no ar. Não vou dizer que eu refleti muito sobre ela naquele dia, porque eu sentia naquela época que ela não me entendia. E, enfim, ninguém, né? Ficava com essa sensação de não ser entendida, de não ser vista e ouvida por ninguém. Ao longo dos próximos dias, meses, anos, essa pergunta começou a vir de novo. As crises não paravam definitivamente. E essa pergunta vinha, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Até que eu fui começando a entender. E mais do que entender, eu comecei a prestar atenção. Quando a gente está falando de dor e de medo, é muito fácil a gente querer fugir, se distrair. Porque é um mecanismo normal do corpo que vai querer se proteger daquela dor. Não tem como fugir disso também. É o funcionamento natural do ser humano. Você não quer se machucar, você não quer sentir dor. O problema é que o fato de você não querer não significa que você não vai. Saber o que te causa as dores e os medos, isso sim tem poder de te libertar, de alguma forma.
Você se liberta a partir do momento que você traz consciência, presença para aquilo que te dói, para aquilo que te machuca. Eu comecei a observar. Ao invés de entrar em pânico, que era, pelo menos na minha cabeça, a minha primeira reação, ao invés de entrar em pânico, eu simplesmente me forçava a respirar fundo, segurava na mão de Deus e sentia o que precisava sentir. E tentava entender o que me levou até aquele momento. Quais foram as sensações que eu senti antes disso? Quais foram as palavras que eu ouvi ou que eu quis dizer? Quais foram os desaforos que eu tive que engolir? Quais foram os pesos que eu tive que carregar no ombro? Quais foram as opiniões que eu queria ter dado e achei que não cabia, então eu não dei? Quais foram as ideias que eu achei que foram tão boas, mas na hora de expressar eu fiquei insegura e não expressei? O meu corpo, ele nunca foi contra mim e eu demorei muito tempo para entender isso. Ele aguentou muito tempo antes de surtar, realmente. Isso aconteceu em um determinado momento da nossa história. Porque ele queria ser ouvido. As minhas sensações, as minhas reações corporais, fisiológicas, elas queriam ser ouvidas. E isso virava sintoma. O sintoma virava doença. E eu pegava a minha doença no colo e fazia carinho nela e ninava ela antes de dormir. Inconscientemente, é claro. Ninguém quer ficar doente de propósito. Mas quando a gente está tão familiarizada com a fragilidade emocional, física, energética, pode acontecer da gente tentar recorrer a esse caminho pela familiaridade. Por ser similar ao que você já conhece, por você não ter que descobrir todo um mundo novo, agora que você está tão cansada, tão exausta, tem tanta coisa acontecendo. O corpo nunca foi meu inimigo. Eu demorei para entender isso. Mas essa foi uma pergunta que me ajudou a entender.